Então, acho que o pessoal que está sempre acostumado a vir para o nosso encontro já está online, né? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Certo? Então, hoje nós vamos continuar falando sobre o período composto por subordinação. Semana passada, nós falamos sobre o período por coordenação, e aí, agora vamos falar um pouco mais sobre o composto por subordinação. Vocês lembram que no começo eu expliquei a diferença entre um e entre o outro? Então, aquilo que é coordenado é aquilo que é independente, quando eu tenho orações independentes. Agora, quando é subordinado, é porque uma depende da outra. A questão da relação de nós com o chefe, né? O chefe, ele tem o seu subordinado, existe uma relação, uma dependência de um com o outro ali. Então, hoje nós vamos seguir falando desses subordinados. Vou colocar aqui primeiro para vocês darem uma olhada nessas frases. Temos a primeira ali. Ao discutir com uma mulher, ou ela está certa, ou você está errado. Aprendam bem isso, tá? Então, aqui, quando eu tento dividir essa frase, eu coloco as orações separadas. Ó, ao discutir com uma mulher, eu tenho a primeira frase. Você não consegue ter um sentido completo. Você vê que está faltando alguma coisa. Aí, quando eu coloco, se eu só tivesse a segunda oração, ou ela está certa, ou você está errado, também fica sem sentido. Então, ela precisa do todo. Uma depende da outra para gerar o sentido que se espera no leitor. Então, aí, juntando, a gente consegue ter esse sentido até um pouco cômico, né? Da questão ali. Outro. Se um dia você sentir um vazio em você, coma que é fome. Nada como a quarentena para nos fazer pensar sobre isso, né? Que tá todo mundo se sentindo assim, meio vazio, todo mundo comendo, não sei vocês, mas das pessoas que eu tenho contato, eu mesma, tá todo mundo preenchendo esse vazio aí com comida e tá todo mundo cedinho para os lados, né? Então, até porque a gente tem uma tendência a comer mais quando a gente está muito tempo em casa, né? Quando eu separo, quando eu acho as orações aqui e eu separo elas, vejam a falta de sentido que tá. Se um dia você sentir um vazio em você, ponto. Como que é fome? Tanto uma sozinha como a outra também não tem sentido. Então, eu vejo que elas são subordinadas, porque elas dependem uma da outra para gerar sentido. Então, é muito fácil a gente identificar quando é coordenada e quando é subordinada. Vamos ver mais umas aqui. Ironia é ter que parar de gastar dinheiro para ter dinheiro para gastar. Né? Então, vejam que se eu separo, ocorre a mesma coisa, tem esse mesmo efeito de não dar a compreensão total. Ironia é ter que parar de gastar dinheiro. Até eu tenho um sentido aí, né? Mas fica faltando ironia. O que ironia? Aí eu tenho a complementação para ter dinheiro para gastar. Então, temos aí
a subordinada. Vejam que para muitas vezes nessas frases que dão um sentido mais cômico, mais irônico, elas precisam ser subordinadas para que esse efeito ocorra, né? Vamos para o próximo ali, ó. Acho que se eu for num psicólogo, eu traumatizo ele. Se eu tenho as frases separadas, então, acho que se eu for num psicólogo, fica faltando alguma coisa. E se eu tiver só a outra oração isolada também, eu traumatizo ele, também há uma falta. Então, é interessante a gente observar e isso vai ser utilizado também em textos publicitários, em que para trazer o efeito de propaganda que se tem, que se deseja para o público, eu vou me utilizar dessa dependência entre as frases, entre os sentidos que ela pode gerar, para que eu consiga atingir meu objetivo enquanto propaganda, às vezes até numa notícia, em charges, a gente sempre vai ter essa relação que a gente pode observar bem de subordinação entre as orações. Então, o período composto por subordinação, ele é formado pela oração principal, que é aquela que tem conjunção, e a oração subordinada, que vai ter conjunção. Então, diferente do período composto por coordenação, que eu tenho as orações coordenadas sindéticas e assindéticas, aqui sempre a oração subordinada ela vai ter conjunção. Então, se eu voltar aqui no exemplo, acho que se eu for no psicólogo, preciso ele. Então, quando eu falo acho que se, acho o quê? Eu acho que eu traumatizo o psicólogo se eu for nele. Eu tenho esse se aqui que é condicional. Aqui ela não está as frases na ordem mais comum, para que a gente veja. A oração principal não está no começo, né? Aqui, ao discutir com a mulher, ou ela está certa ou você está errado. Esse ou é aquelas alternativas que a gente tem, né? Então, eu sempre vou ter essas conjunções aqui. Voltando lá. Então, vejam, as secretárias novas digitaram os projetos ontem. Eu tenho aqui o sujeito da oração, então, acho o verbo, né? Digitaram as secretárias novas. Os projetos ontem. Então, tendo clareza do sujeito e do predicado, a gente observar o que é uma oração principal e o que é a oração subordinada. Então, aqui a gente vê, ó, a oração principal, o meu desejo eu tenho o sujeito e o predicado, que você volte logo. Então, aqui eu tenho a subordinada dessa oração. Então, eu vejo que o meu desejo eu tenho uma oração, mas está faltando alguma coisa. Então, quando eu tenho que você volte logo, é o complemento e é uma oração subordinada, que depende dessa daqui para gerar sentido total. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar o que eu estou tentando explicar, mas podem me interromper e colocar no chat as dúvidas de vocês. Deixa eu só tirar uma coisa aqui, fazendo. Beleza. Agora eu já consigo
voltar para vocês. Desculpe aí. Então, tá. O período composto por subordinação, a gente vai ter algumas classificações também. Então, quando ela for uma oração subordinada substantiva, ela tem uma função sintática substantiva e que a gente pode substituir o que, o se por outras coisas. Ó. É necessário que você volte, é necessário isto. Eu exijo que você retorne, eu exijo isto. Então, quando eu consigo colocar esse isto no lugar dessa oração substantiva, é porque ela dessa oração subordinada, é porque ela é substantiva. Nós temos também, deixa eu ver se eu não. Nós temos também a completiva nominal. Nossa, que nome estranho. É porque ela tem um complemento nominal. Ela completa o sentido do nome e tem uma preposição antes da conjunção que integra uma frase, uma oração na outra. Então, olha aqui. Ela tinha dúvidas de você conseguisse realizar o projeto. Eu tenho a conjunção que e tenho a preposição de aqui. Então, ela tinha dúvidas de que você conseguisse realizar o projeto. Toda criança tem necessidade de que alguém a ame. Eu posso, então, verificar aqui a preposição de e a conjunção que ao lado. E também pensando aqui nos termos, né, que compõem a oração, nas funções sintáticas, a gente vê que, por que é um complemento nominal? Porque essa parte aqui, ela vai estar completando o sentido do substantivo e não do verbo. Então, aqui, ó, toda criança tem necessidade de que alguém a ame. Quem é que vai, quem que eles vão amar? A criança, tá? Então, ele completa o sentido desse substantivo. Predicativo tem um sujeito e tem um verbo de ligação principal. Minha vontade é, o meu sonho é. Então, lembrem dos verbos de ligação, aqui o verbo ser. Então, eu tenho aqui e minha vontade. Temos aqui o sujeito da oração principal. Deixa eu beber uma aguinha aqui. E esse predicativo, ele vai estar complementando, então, o sentido da oração principal. A positiva é quando eu tenho um aposto, ou seja, uma explicação, e sempre ela vai ser introduzida, essa oração subordinada, por 2 pontos. Então, aqui, toda família tem o mesmo objetivo, que eu passe no vestibular. Então, se eu tivesse uma outra frase aqui, deixa eu pensar. Não consigo pensar agora numa outra para dar um exemplo para vocês. Então, sempre que eu vou ter a oração subordinada, que é introduzida pelos 2 pontos, é porque ela é apositiva, ela vai ter esse aposto. É só lembrar que o que é o aposto? O aposto é quando eu tenho na oração uma explicação a mais. Então, eu digo, aquela mulher, vírgula, que estava vestida de preto, vírgula, é minha vizinha. Então, esse entre vírgula ali, ele é um aposto, é uma explicação. A mesma coisa ocorre aqui. Eu tenho a explicação
objetivo, ó, toda família tem o mesmo objetivo. Que objetivo é esse? Então, eu explico que eu passe no vestibular. É um aposto, é um a mais, né? Ficou ao contrário. Bem que eu tava vendo que eu devo ter mexido na hora. Já vou mudar aqui. Porque ficou fora de ordem. Temos também a subjetiva, que ela tem a função sintática de sujeito. Então, o verbo vai ser na terceira pessoa do singular, ou vai ter a partícula apassivadora ali, o ser. Então, ó, é preciso que o grupo melhore. Então, eu tenho aqui, ó, quem é que é preciso? Né? Eu tenho na terceira pessoa. E sabe-se que você falou a verdade. Então, aqui eu tenho a partícula. Então, é uma subjetiva. Tem a objetiva direta, que vai ter relação com o objeto direto. Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Deixei o quê? Que ele dormisse em casa hoje. Então, não precisa de preposição antes da conjunção, porque eu tenho um verbo transitivo direto. Exijo o quê? Que ele fale a verdade. Então, com função de objeto direto, essa subordinada tem a função de objeto direto. E aqui do objeto indireto, então eu tenho um verbo transitivo indireto. Ó. Ninguém duvidou do quê? Então, eu já tenho até a própria pergunta sendo feita com a preposição. No caso aqui é o de, e o que como conjunção. O homem precisa do quê? Precisa de que alguém o ajude. O ajude não há. Então, aqui também eu tenho a função do objeto indireto. Já foi. Além da substantiva, e que tem todas aquelas classificações, a gente vai ter a adjetiva, que tem função de adjunto adnominal, e ela vai se utilizar de pronome relativo, que, qual, cujo. Então, lembrem que aqui a gente tem a troca pelo isto. Eu exijo isto. É necessário isto. Aqui já é diferente. Refere-se a um nome. Encontrei o quê? A solução, que era definitiva. E eu posso dividi-las em restritivas e explicativas. A restritiva é quando eu tenho uma particularidade, é quando é referente a uma coisa, um total, enfim, mas que não aparece entre vírgulas. O livro que li é muito bom. Eu estou particularizando esse livro. Quando eu digo os livros que estão na estante são bons, vejam que eu tenho aqui uma explicação de que livros são. E entre vírgulas, os livros que estão na estante são bons. Se eu tivesse eles assim, os livros da estante são bons, sem vírgula, seria restritivo. Sempre que tiver as vírgulas, eu tenho explicativo. A adverbial, ela tem a função de adjunto adverbial e vai ter uma conjunção adverbial, ó. Quando, embora, visto que, conforme. Então, chegamos à praia quando anoitecia. Então, da mesma maneira que os adjuntos adverbiais, as orações subordinadas adverbiais exprimem determinadas circunstâncias e são classificadas de acordo com a função, o seu sentido do texto. Então, aqui a gente vê uma circunstância, né? Chegamos à praia quando anoitecia. Então, vamos ver aqui, ó. Então, ela vai ser causal quando eu tenho
indicando uma causa. Ó, não fui ao jogo porque choveu muito. Então, porque choveu foi a causa de eu não ir ao jogo. Uma condicional. Então, a condicional eu vou usar o se ou menos que, desde que, ó, ela virá, contanto que tu peças. Então, existe essa condição para que ela venha, alguém tem que pedir. A consecutiva indica consequência. Ó. Comi tanto que não almocei. Então, não almoçar é consequência de comer muito. E a conformativa, que eu vou usar o como, o conforme, ele tem um modelo de acordo com o qual ocorre o fato. Ele agiu como manda o regulamento. Então, ele agiu, não foi de qualquer forma, ele agiu de acordo com esse regulamento. Então, como manda, de acordo, conforme, a gente pode trocar também. E vai manter o mesmo sentido. Concessiva, eu tenho um fato que ele até poderia ser diferente, mas não vai ser, ó, veja bem. Mesmo que chova, irei ao jogo. Enquanto lá naquele outro exemplo a gente tinha que ele não foi ao jogo porque choveu muito, aqui pode chover que ele não vai deixar de ir. Então, ó, mesmo que chova, irei ao jogo. Então, mesmo que esse fato pudesse mudar, ele não muda. Comparativa. Então, como já diz, é comparação. Ó. O rapaz chorava como uma criança. É a mesma coisa que dizer que ele chorava igual a uma criança. Aqui, afinal, é de finalidade. Para que você me ouça bem, gritarei. Então, existe um porquê de gritar, né? Para que as pessoas ouçam bem. A proporcional. Quanto mais fala, mais ele se confunde. Então, falar e confundir-se são fatos proporcionais. Então, uma coisa é proporcional à outra. E na temporal é o tempo. Então, ele a odeia desde que ela traiu. Então, a segunda oração mostra quanto tempo faz que ele a odeia. Aí eu trouxe algumas questões para a gente ir olhando e tentando resolver juntos. Vou dar um tempo para que vocês leiam essa questão, aí eu já leio e vou comentando com vocês. Aqui, gente, alguma dúvida? Tá travado? Travado como? Você não me ouve? O que eu faço? Vocês acham que eu tenho que fechar o compartilhamento e tentar de novo? Que bom. Então, vocês conseguem ver agora a questão 1, né? Ótimo. Então, mas de qualquer forma, eu vou ler junto aqui, aí a gente vai resolvendo, tá?
Assinale a única alternativa que possui uma oração coordenada assindética. Então, agora a gente vai lembrar também um pouco do conteúdo da semana passada, que foram as coordenadas, e aí também das subordinadas de hoje. Defenda a vida, denuncie ele estava conectando a voz aqui, apareceu. Aí conectou novamente. Acho que a minha internet está ruim. Hoje foi um dia bem complicado. Eu participei de algumas reuniões e estava escutando tudo picado, porque acho que a minha internet tá ruim. Isso quando ela não cai, tem dias que cai. Fica horrível, aí tem que ficar chamando a manutenção aqui. Já perdi a conta de quantas vezes já vieram aqui. Mas agora vocês estão ouvindo bem. E conseguem ver bem. Quem se habilita a responder aí qual que é essa questão? A resposta, né, na verdade. Pronunciar? Vamos então. Tudo aquilo que tem o A na frente, ele significa não. Então, quando eu falo que é algo amorfo, é porque ele não tem forma. Então, eu tenho um A na frente. Então, se é assindética, é aquela que não tem conjunção. Então, qual dessas não tem conjunção? É a A ou é a E? Deixa eu observar aqui, ó. A, 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 quer chunho, as rimas é conjunção. O E, conjunção. Cuidado com seus pensamentos. Depois, né, defenda a conjunção. Ai, ai, ai. Eu vou repetir então, gente. Eu estava explicando que a assindética é aquela que não tem conjunção, enquanto a sindética
é a que tem conjunção. Então, nesse caso, a gente tem que procurar a oração a oração que não tem conjunção, que no caso é a letra A. Vamos lá, então, para a segunda questão. Ele não conversa mais comigo, portanto, vou ignorá-lo também. Essa oração que está em destaque, o que ela é? Ela é uma coordenada. Primeiro vamos pensar, é sindética ou assindética? Tem ou não tem conjunção? Qual é a conjunção que tem ali? Alguém gostaria de responder? Eu tenho aqui a conjunção portanto. Agora vamos pensar. Então, eu já sei que ela é coordenada sindética, então a letra D não é. Vamos pensar, então, qual é o sentido desse portanto, vou ignorá-lo também. Ele está adicionando uma ideia? Está concluindo? Está explicando? Qual será? A Kelly colocou a letra B. É uma conclusão? Sim. Ele não conversa mais comigo, portanto, vou ignorá-lo. Ou seja, eu poderia até colocar assim: ele não conversa mais comigo. Conclusão, vou ignorá-lo também. Então, é uma conclusiva. Vamos aqui para a terceira. A única oração que pode ser classificada como oração coordenada sindética alternativa é: não vou comer pizza, nem tomar refrigerante. Previna-se, use camisinha. Irei disso, não irei trabalhar. Sindética alternativa. Pessoas digitando, vamos ver. O que eu perguntei qual é a única oração que pode ser classificada como oração coordenada sindética alternativa. Então, que quando eu tenho não vou comer pizza nem tomar refrigerante, eu não estou colocando uma alternativa, eu estou dizendo que eu não vou fazer nem uma coisa nem a outra. Eu queria viajar, mas tenho que trabalhar. Esse é o meu desejo, mas eu tenho algo que é uma adversidade aqui, ó. Previna-se, use camisinha. Aqui eu nem tenho conjunção. Irei de ônibus ou pegarei ou uma coisa ou outra. Então é a alternativa aqui, né? Aqui eu tenho alternativa. Estou doente, por isso não irei trabalhar. Então é o quê? A explicação de por que eu não vou trabalhar, é porque eu estou doente. Vamos para a número 4. O trecho destacado em
Volton é incrível para a comunicação entre pessoas e grupos que tenham os mesmos interesses, mas está longe de ser uma ferramenta de comunicação, de coesão entre pessoas e grupos diferentes. Essa oração em destaque, ela é uma oração identificar, ela tem ou não tem a conjunção? Qual que é a conjunção, se tem? Travou de novo, gente? Isso, é uma mas. Então, se eu tenho a conjunção mas, ela é sindética. Então, eu já excluo a letra D, né? Agora, tenho que pensar qual é a ferramenta de comunicação, de coesão entre pessoas e grupos diferentes. Ela é aditiva? É adversativa? Conclusiva ou explicativa? O que, é que vocês me dizem? Então, ele diz que o que? A internet é incrível para a comunicação, mas está longe de ser uma ferramenta de comunicação de coesão entre pessoas e grupos diferentes. Então, eu tenho uma adversidade entre uma coisa e outra. É diverso, é diferente. Deveria ser uma coisa, mas não é. Então, aqui, letra B, é adversativa, né? Tudo bem até aqui? Podemos ir para a próxima? Ok. O que a gente já fez, né? A oração negro e branco designam, portanto, categorias essencialmente políticas. Ela é coordenada assindética, aditiva, adversativa, conclusiva ou completiva nominal. Primeiro, ela tem conjunção? Qual é a conjunção? Portanto, então já identificou a conjunção. Agora vamos pensar nesse sentido que, portanto, dá ali dentro da oração. É aditivo, adversativo, conclusivo ou é uma completiva nominal? Exatamente, Kelly. Muito obrigada. Até assim, uma coisa que é interessante a gente pensar, né, que completiva nominal é uma classificação das subordinadas e não das coordenadas. Então eu já descarto essa e essa. Eu fico só com essas três. E aí eu vejo que, portanto, ela é uma conjunção de conclusão. Então, o sentido é conclusivo. A é a única alternativa que possui uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então, lembram que a gente viu o que era restritivo e o que era explicativo, acho que é isso. Não me lembro. Isso, restritivo ou explicativo. Então, vamos lá. Acho que eu já vou lendo. A gente não perder muito tempo. Meu pai, que sempre me apoiou, merece todo o meu amor. As crianças que não ganharam presente choraram muito. O livro que conquistou o país todo tornou-se um best-seller.
as pessoas que visitavam a cidade hospedaram-se no famoso hotel Copacabana Palace. As flores, que são colhidas ao amanhecer, compõem o famoso perfume francês. Então, lembram que a restritiva, ela é uma oração um todo, enquanto a explicativa é aquela que eu vou ter entre vírgulas uma explicação a mais. Alguém quer dar um chute aqui em qual seria? Isso, exatamente, a letra B. Por quê? Até eu penso aqui, eu leio a oração e faço alguns questionamentos para ela, né? Eu digo que, às vezes, o responder uma questão, principalmente da área de língua portuguesa, você tem que ser meio doido, você tem que conversar com a questão, com a resposta, você faz umas perguntas para ela e ela vai te iluminar. Então, aqui, quem quem que choraram muito? As crianças que não ganharam presente. Então, eu tenho, assim, ó, algo que é restritivo, que são as crianças, eu não tenho uma explicação a mais sobre elas. Aqui, quem tornou-se um best-seller? O livro, mas é o livro que conquistou o país todo, então eu tenho uma explicação sobre esse livro, entendem? Então eu dou uma perguntada, assim, quem é que tornou-se um best-seller? O livro. Que livro? Que conquistou o país todo. Quem que choraram muito? As crianças que não ganharam presente. Tá? Entendem o que eu estou falando, assim, de conversar com a frase, né, com a oração, é para a gente tentar encontrar as respostas. Língua portuguesa é coisa de gente meio doido mesmo. Sei quem que inventou aí, são tudo meio louco. Mais louco ainda quem fica aí, quem gosta, né, estuda, enfim. Brincadeirinha. Aqui, a questão 7. Temos uma oração subordinada adverbial concessiva. Então, vamos devagar aqui. Quando eu tenho adverbial, vamos voltar aqui ó, só para a gente entender um pouco mais. Deixa eu ver se tá. Isso, bem aqui. Então, a função adverbial, eu vou ter uma conjunção e ela vai estar, uma conjunção adverbial, então, quando, embora, visto que, conforme, ela vai estar ligada a uma circunstância. Aí que a gente viu que tem causal, condicional, consecutiva, conformativa, concessiva, comparativa, final, proporcional e temporal. Então, voltando à nossa questão aqui, se é adverbial, a gente vai ter que ter essa circunstância sobre algo e vamos ter que ter a parte do advérbio aqui. Então, a gente vai ter quando, conforme, né? E vamos ver se ela é concessiva. O que será que é esse concessivo? Vamos tentar lembrar o que é. Então, aqui, ó. Se eu tivesse dinheiro, compraria hoje um carro. O que eu tenho aqui? Uma condicional, ó. Por quê? Eu só posso comprar um carro hoje se eu tiver dinheiro. Então, é uma condição. Fizemos a consulta conforme a solicitação dos auditores. Lembram que a gente viu lá o que segue uma regra, não foi de qualquer jeito. Tá aqui, ó. Não. Conformativa, ó. Agiu como manda o regulamento. Então, aqui. Fizemos a consulta conforme solicitação dos auditores, né? Não foi de qualquer forma. Enquanto a mídia entrevistava o especialista,
os telespectadores assistiam impávidos. Então, aqui eu tenho até a reação, né, desse público. Então, ela não é também concessiva. Agora, quando eu tenho aqui, ó, o especialista não concordará com sua opinião, por mais que você insista. Então, voltando aqui, ó, é aquela coisa, por mais que pudesse ser diferente, não vai ser. Mesmo que chova, irei ao jogo. Então, por mais que você insista, vai continuar sendo dessa forma. Ele não vai concordar com você. Por isso que essa daqui é a concessiva. E aqui, a palavra ser é conjunção subordinativa integrante, ou seja, ela está introduzindo a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, em qual das orações seguintes? Então, será que é aqui, ó, ele se morria de ciúmes pelo patrão? Será que é essa questão que eu tenho ser como conjunção subordinativa? A federação arroga-se o direito de cancelar o jogo. Será que é essa? Ou é o aluno fez-se passar por doutor? Precisa-se de pedreiros. Não sei se o vinho está bom. Em qual dessas alternativas eu consigo observar a palavra ser como conjunção subordinativa? Essa é bem fácil. Quem coloca aí uma respostinha? Ninguém quer colocar? Confio em vocês. Eu também confio. Por favor, respondam. Precisa-se de pedreiros? Será? Vamos ver aqui, ó. Então, o C a gente tem que tomar só o cuidado, porque em alguns momentos ele vai ser ele vai junto com o verbo. Então, aqui, ó, precisa ser, arroga-se, ele se morria ou morria-se, fez-se. Quando ele está junto com o verbo, ele não é conjunção. Ele vai ser conjunção aonde ele está ligando uma oração com a outra. Não sei o que. Se o vinho está bom, tá? Então aqui esse se é uma conjunção. Nos outros, quando ele está junto com o verbo complementando, ó, que fica reflexivo, né? Então, ele se morria, ele morria-se, ele arroga-se, fez-se. Eu tenho aqui esse pronome reflexivo. Então, ele não é conjunção. Então, só aqui, ó, quando não sei e o vinho está bom, tenho duas orações. E o se é o que liga eles. Então, não sei se o vinho está bom. Certo? Conseguiram compreender aqui o da conjunção se? Ótimo. Gente, eu agradeço. Ficou alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram perguntar, que vocês queiram complementar? Vocês são muito de boas. Pessoal bem aplicado, né? Eu então agradeço mais uma vez a presença de vocês nesse nosso encontro virtual aqui.
espero ter colaborado. E quem quiser continuar dando sugestões de conteúdos que queira que a gente trabalhe nos próximos encontros, pode estar colocando lá no Classroom. Na semana que vem, então, vocês seguem com a Fran, ela vai ficar 2 semanas aí com vocês. E então agora vocês vão ter férias de mim, vão ficar um pouquinho com ela, tá bom? Vão continuar trabalhando outros assuntos, para dar um descanso da minha pessoa para vocês, certo? E aí nos vemos mais à frente, só no mês que vem, tá certo? Tenham todos uma boa noite, um abraço virtual para vocês. Pode. Nossa, que lindo! Gostei mais do teu, Gabriel. Boa noite só para quem prefere calor. Ah, não, gente. Para quem gosta de frio também.